tema, se aconteceu com Elias. O que é que aconteceu com Elias? Se você abre então o livro de 1 Reis, no capítulo 17, que é quando começa a história de Elias, você vê Elias como um profeta, vou usar uma expressão popular aqui, que faz chover. Não tinha chuva. Eu estive nesse lugar, gente, é impressionante. Monte Carmelo. Você vai então no alto do Monte Carmelo, quando você olha para baixo, é o mar Mediterrâneo. E você olha no horizonte, aquele marzão, por isso é chamado de Mar Grande na Bíblia, depois Mar Mediterrâneo. E Elias disse: olha, vai chover. Claro que não havia um serviço de meteorologia naquela época, as pessoas olhavam para o tempo. Esse profeta é maluco, não tem uma só nesguinha de chuva, não vai chover. E choveu, porque ele orou, pediu chuva e Deus mandou a chuva. E o texto é cheio de humor, porque os carros do Acabe atolam. Aconteceu com Elias, ele orou e Deus fez. Quando nós prosseguimos na história, nós vamos encontrar uma outra narrativa. Já nem falo aqui da transformação das coisas em comida para a viúva de Sarepta, que ficava fora de Israel. Mas no capítulo 18 nós encontramos Elias diante do profeta, Elias diante do rei Acabe. Nós estamos no norte de Israel, Samaria, reino do norte. E aí nós encontramos a seguinte realidade: Israel nunca foi realmente monoteísta. Israel, para usar a linguagem popular, fazia uma fezinha no Deus Yahvé e outra fezinha no Deus Baal. Quem dá mais? Parece uma coisa só da antiguidade, que hoje não acontece, evidentemente, não é? Só na antiguidade. E esse Acabe, ele não disfarçava, ele acreditava em Baal. Baal era o Deus da fertilidade, da prosperidade, da abundância. Quem cria em Baal nadava de braçada no dinheiro e na riqueza. E, gente, o governo dele foi muito bom, não tinha inflação, tinha comida para todo mundo, não tinha guerra, uma maravilha o governo dele. Tudo graças a Baal. E ele tinha um seminário com muitos alunos, com profetas e aprendizes, 400, mais 400, que ele sustentava com o dinheiro do reino. Ser profeta de Baal era uma maravilha, era carro novo todo ano, se pudéssemos aplicar aos dias de hoje. Eram profetas da prosperidade. Quem estava com Baal estava bem, porque a esposa dele, que fazia parte da direção, seguia Baal. Ela era estrangeira, isso era comum lá fora, mas aqui não devia ser, mas era também. Aí Elias se apresenta diante desses profetas e os desafia. A história nós conhecemos, foram todos humilhados, derrotados e perderam suas vidas, mas Acabe e Jezabel permaneceram, mas depois também, como o profeta disse, foram todos mortos. Aí acontece uma coisa extraordinária. Nós estamos naquele momento assim, só dá Elias. Só podia terminar sendo levado para o céu, como aconteceu, né? De repente Elias afunda. Chegaram no ouvidinho de Elias e falaram: Jezabel vai te pegar. Elias tremeu todo e fugiu. Elias
chegou à seguinte conclusão: o que adianta eu servir ao Deus verdadeiro se eu vou morrer? Não valeu a pena. É melhor eu mesmo morrer do que Jezabel morrer, que vai ser uma vergonha eu morrer nas mãos dela. Senhor, me tira a minha vida, que é melhor. Elias então se afunda naquilo que hoje nós chamaríamos de depressão. E o pastor Alcenir já terminou a história, quando Deus aparece a ele, e aí tem muitas lições. Pensou que era no fogo, não era, no vendaval, não era, era numa brisa suave. Desculpa a brincadeira, não foi num culto pentecostal, foi num culto batista. Brincadeiras à parte, foi tudo na tranquilidade. É só brincadeira, gente, que Deus fala em todos os cultos, pentecostal ou batista. Até no batista ele fala, e também até no pentecostal ele fala, é só brincadeira. E a história termina não só com Elias restabelecendo o prazer de viver, mas fazendo coisas ainda extraordinárias. Mas ele teve este momento, vamos chamar de ciclo na sua vida, que foi o ciclo da depressão. Por isso meu título: se aconteceu com Elias. Porque, claro que é um diagnóstico hoje, naquela época não havia esse conhecimento. Se aconteceu com Elias, não pode acontecer conosco? Comigo pode, porque eu não faço chover. Eu não tenho uma oração capaz de fazer chover. Eu acho que ninguém tem essa oração capaz de fazer chover. Mas Elias tinha o poder, entre aspas, de fazer chover. Então Elias está acima, vamos dizer assim, de todos nós aqui na média da sua espiritualidade. Elias está não mas vários andares acima de nossa espiritualidade. Sua fé, sua dependência, sua coragem, sua fidelidade. Mas Elias fica deprimido. Isso aconteceu com Elias. Por que digo isto? Porque os profetas de Baal dizem que a depressão não vem para crente. Os profetas de Baal dizem que a depressão é falta da presença de Deus na vida da pessoa. Os profetas de Baal dizem que a depressão é resultado do pecado. Os profetas de Baal dizem que a depressão é culpa sendo paga por aquilo que foi feito. Os profetas de Baal são ignorantes. Isso aconteceu com Elias. Infelizmente, por vezes, nós somos levados a crer como os profetas de Baal. Então, quando alguém perto de nós, da família, ou outro tipo de relacionamento, fica em depressão, nós nem sempre compreendemos. Nem sempre compreendemos. E muitas vezes as nossas palavras, em lugar de levantar, deprime mais. O que é que você fez para Deus estar pesando a mão dele sobre você? Mas você olha para a história de Elias, você imagina que Deus estava pesando a mão dele contra Elias? O homem que subiu ao céu e nem passou pela morte, levado por uma carruagem de anjos. Penso que essa história está aí para nos ensinar que nós passamos por ciclos. Eu mencionei depressão, mas pode ser qualquer outro tipo de situação, que são decorrentes de causas naturais. Venha a todos, como disse Jesus, no mundo vocês vão ter aflições, sejam enfermidades desse tipo, emocional, de algum outro tipo. Nós temos até uma certa facilidade para entender quando a doença é, aspas, apenas fisiológica.
Mas nós não lidamos bem quase sempre, temos que aprender isto, eu tive que aprender isto, quando nós estamos diante de uma doença de ordem emocional ou mental. Como nós não compreendemos, nós tendemos a explicar o que nós não sabemos. E aí nós amaldiçoamos em lugar de abençoar. Nem sempre fazemos por mal, desculpem, mas por ignorância. Mal comparando, é como dizer a uma pessoa que foi abusada por outro que a culpa é dela, por ter sido abusada. Ora, uma pessoa que está em depressão, o caso de Elias, eu quero particularizá-la então, houve um evento, no caso dele houve um evento. Qual foi o evento? O medo de morrer, a ameaça, o perigo à sua vida, à sua integridade, e eu diria que uma espécie de decepção. Espera aí, eu tenho servido ao Deus verdadeiro com toda a fidelidade, colocando minha vida em risco, enfrentando esse rei perverso, essa rainha malévola, e o que é que eu ganho? Senhor, onde é que o Senhor está? Por que me abandonaste? Uma crise espiritual. Então, um evento causou uma pletora de problemas na vida de Elias, e isso foi deprimindo, comprimindo para baixo, tirando ele do centro, do foco, da superfície, indo para o fundo. Gente, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Eu, Israel, nunca tive nenhuma dificuldade que eu pudesse dizer, acho que estou ficando deprimido. Mas eu posso lhe garantir que eu não posso lhe garantir que isso não ocorra comigo. Você não pode garantir, ninguém pode garantir, porque às vezes a pressão é maior do que nós conscientemente podemos suportar, e inconscientemente então a gente se abaixa até o nível em que fique coberto pelo pó ou pela água, para ninguém nos ver na caverna. Então, em primeiro lugar, quero destacar e reforçar isto. A depressão não vem para todos, mas pode vir para todos. Sempre que eu prego sobre esse assunto, eu destaco algumas pessoas que sofreram, uma delas a vida inteira com depressão. O maior presidente da história americana, Abraham Lincoln, a vida inteira sofreu de depressão. Ele dizia, eu daria todo o meu dinheiro para ficar livre desse demônio da meia-noite, esse demônio do meio-dia, expressão dele. E a vida inteira ele foi depressivo. Mas nem por isso não foi o maior presidente americano. E eu cito um outro que não foi a vida inteira, mas que foi talvez o maior pregador cristão de todos os tempos. Se não, está entre os top 3 aí, top 5, top 3 aí. Charles Haddon Spurgeon, fundador, criador da igreja do Tabernáculo em Londres. Pregador assim, de arrebatar multidões. E algumas vezes ele ia pregar, saído da cama da depressão, chegava a hora, tenho que ir, ele levantava, quase que se arrastava, subia ao púlpito, pregava, multidões se convertiam, multidões se arrependiam, ele voltava arrastado para a cama de novo. Depois ficou curado. Se aconteceu com Elias, se aconteceu com Lincoln, que era um homem que amava a Deus, se aconteceu com Spurgeon, que amava a Deus e pregava o amor de Deus, por que não pode ser comigo? Com você? Esse é um aspecto muito importante.
E aí, nós precisamos, agora, quando isso acontecer conosco, lidar com isto, tendo em mente que isso não é por nossa culpa. Nós não fizemos nada para ficar em depressão. Se fizemos, nem soubemos que fizemos, estava além de nossa compreensão. Talvez tenhamos que conviver com esse problema o resto da vida, por ser um traço químico, biológico ou de outra característica. Mas mesmo que isso aconteça, nós podemos ir além. Aí eu quero concluir com essa experiência de Elias. Novamente, não quer dizer que assim como aconteceu com Elias, vai acontecer comigo se eu ficar em depressão, ou com você se você ficar em depressão, ou se estiver em depressão. Mas com Elias aconteceu o seguinte: Deus não o abandonou na caverna. Deus não colocou Elias na caverna. Ele foi por conta da sua depressão. Ele foi para esperar a morte. Não comia, não respirava um ar puro, não bebia água. O que ia acontecer com ele? Ele ia morrer, ninguém ia ficar sabendo. Ele estava muito longe, ele estava a mais de 1000 quilômetros da Samaria. Ele foi para muito longe para ninguém achar. Ele foi para o anonimato, para o silêncio, para ninguém ouvir. Horebe, sul de Israel, ele estava no norte de Israel, 400 quilômetros de distância, que andou, feito um louco, um andarilho, sem sentido, vida vazia. O Elias que mandou calar os profetas de Baal, e calou. Mas agora, tomado pela depressão, Deus vem a ele e diz: Elias, meu filho, eu compreendo você. Eu quero que você saiba que você não está sozinho. Em Israel há muitos outros que não se dobraram a Baal como você é. Você não foi o único. Não se ache vítima, tá? Deus vai falando ao coração dele. Ao longo dessa história que eu estou resumindo, você pode ler 1 Reis capítulo 19. Depois Deus diz: Elias, olha, é o seguinte, aí não é seu lugar não. Você chegou aí, entrou aí, quer morrer aí, mas Elias, eu tenho muita coisa para você fazer. Gente, quando você vê a história depois, é incrível o que ele faz. Ele anda a mesma distância até a Samaria e vai mais adiante até a Síria, para cumprir a missão que Deus lhe deu. Então Deus diz: sai daí. É interessante esse sai daí, porque na verdade é um sai para fora, mas é estranho, alguém pode sair para dentro, mas é uma maneira de dizer: vem mesmo, sai. E Elias então sai. A depressão, portanto, que pode vir por diferentes fatores, como no caso de Elias foi uma decepção com Deus, mas ela também vai nos deixar, ou vamos conviver com ela de um modo que continuemos realizando a nossa missão na vida, pela intervenção de Deus, que começa quando Ele nos diz que a culpa não é nossa. Aconteceu, uma morte de um querido acontece, um desemprego acontece, uma doença, um diagnóstico acontece, não é culpa do doente, seja depressão ou qualquer outra coisa, nem do morto, seja qual for a circunstância da sua morte. Mas eu penso que a principal mensagem para uma pessoa deprimida que essa história de Elias nos conta é a seguinte: eu ainda tenho muito para você fazer. Se você vai lendo a história, Elias estava quase morrendo de inanição, e Deus então dá um jeito de mandar angelicalmente o alimento para ele, ele come, ele se fortalece e a vida prossegue, e depois Elias então vai só subindo ao ponto de sair de uma carruagem de anjos para o céu. Então, se porventura você, alguém querido seu, está nesse momento, nesse ciclo, nesse tempo de depressão, nós podemos ministrar
a ele, ou quem sabe a nós mesmos, dizendo: aconteceu. Deus não queria que acontecesse, eu não queria que acontecesse, mas aconteceu. Agora daqui para frente como é que vai ser? Talvez você tenha que procurar ajuda. Não foi o caso de Elias, porque Deus interveio logo. Talvez tenha que tomar um remédio. Não há nisso nenhum problema, nenhuma fraqueza espiritual, nenhuma dificuldade, nenhuma oposição de ciência e fé. Sabe por quê? Porque Deus tem muito ainda para você. E a história de Elias nos mostra que Elias, que antes fez o que fez com os profetas de Baal, depois ele fez o que fez com um rei poderosíssimo no estrangeiro. Por quê? Ele entendeu que Deus tinha mais para ele. Para mim, uma das mensagens mais ricas de toda a Bíblia. Na letargia da depressão, ou na letargia do comodismo no caso de Moisés, antes da sarça ardente, Deus diz: tem mais para você. As circunstâncias são desfavoráveis, familiares, profissionais, mas aí não é o lugar que você vai ficar. Uma travessia como o luto, uma travessia, até você ir para o lugar onde, sim, Deus quer que você esteja. Eu espero que, toda franqueza, você não dê ouvidos aos profetas de Baal, que já morreram, mas que dê ouvidos aos profetas de Deus, que sempre nos dizem: há mais para você. A depressão não é maior do que Deus, é forte, em alguns casos é permanente até, mas não é maior do que Deus. E mesmo nela, nós podemos fazer aquilo que nós podemos fazer, enviados por Deus, e gerar alegria para nós mesmos e para os outros. Deus é o Deus do impossível. Vamos cantar então este hino agora.